Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari, sou especialista em melhoria contínua e nesse vídeo nós vamos dar uma olhada nos principais fundamentos que deram origem ao sistema Toyota de produção. Tá? Então fica ligado, não perde aí, acompanha aí os próximos tópicos. O primeiro fundamento que é necessário ser entendido para a adoção do sistema Toyota de produção ou Lean Manufacturing é a noção da superprodução. Tá? Alguns gerentes adotam o princípio de produzir, né, uma quantidade maior de produtos ou itens, tá, a fim, né, de compensar eventuais perdas de quebras de máquina, manutenção, tá, problemas de qualidade, problemas de espera, atraso de matéria-prima. Então acaba produzindo uma quantidade maior que o necessário. Tá? Esse é o primeiro tipo, tá, de superprodução. Produzir uma quantidade maior que a necessária. O segundo tipo de superprodução, tá, é a superprodução por antecipação. Tá? Você acaba produzindo os produtos ou itens para entregar para o cliente antes do tempo em que eles são necessários. Tá? E o que acaba acontecendo é que muitos gerentes não se preocupam, tá, em manter 20 dias de inventário, desde que os prazos e as quantidades para os clientes sejam entregues. Tá? Isso acaba ocultando a fábrica escondida. Tá? Os problemas de manutenção e de quebras de máquina acabam ficando sem uma solução efetiva, os problemas de qualidade acabam sendo relegados ao dia a dia e acabam se tornando coisas corriqueiras. Tá? E a produção por antecipação acaba com que seja enxergado como uma coisa muito boa criar inventário para atender os prazos do cliente. Tá? Então, nesse caso, o princípio que a Toyota adota é justamente ao contrário. Tá? Eles procuram atender o cliente no momento em que ele precisa, tá? Na quantidade em que ele precisa, na qualidade em que ele precisa, de maneira que não se cria inventário e não se ocupa espaço e muito menos você antecipa a produção. Tá? E muito menos produz uma quantidade maior para que sejam compensadas as falhas. Na verdade, as falhas são tratadas, né, bem ali no momento. Tá? E esse princípio de atender o cliente no momento que ele precisa, na quantidade que ele precisa, na qualidade que ele precisa, na quantidade correta e tudo mais, se chama just in time. Em japonês, o termo just in time significa no momento certo, tá? Na hora ideal. No entanto, na tradução para o inglês, tá? Just in time acaba significando um pouco antes, tá? Com uma certa folga. Tá? Focando no termo com uma certa folga, tá? O termo acaba sugerindo produzir antecipadamente, tá? O que remete à superprodução. Então, muitos especialistas consideram que o termo just in time seria melhor traduzido para just on time, tá? Que em inglês também significaria no momento correto, na hora certa. Tá? Na realidade, o que o sistema Toyota procura é produzir exatamente no momento em que é necessário, na quantidade necessária, na qualidade necessária. E os processos também acabam sendo abastecidos na quantidade necessária, no momento necessário e na qualidade necessária. Tá? Então, o termo just in time em inglês, na verdade, remete à produção com uma certa folga, uma certa discrepância do momento ideal, produzindo antecipadamente. Tá? A tradução ideal seria just on time, porém, por remeter ao sistema, né, Toyota aí de produção, com a busca incessante para produzir com estoque zero, o termo acabou ficando just in time, é mundialmente difundido. Tá? Então, o termo just in time, na verdade, se remete à maneira de se produzir sem inventário, na quantidade correta, na qualidade correta, no local correto. O princípio da melhor utilização da mão de obra, ou seja, a separação, né, do operador da máquina, tá, surgiu de uma necessidade
de evitar um tipo de desperdício que é a espera, tá? Em que o operador ficava esperando alguns equipamentos terminarem o processamento para só depois dar andamento ali na etapa de processo em que ele participava. Tá? Isso foi atingido em 6 etapas, buscando sempre a automação, como nós vamos ver a seguir. Essa tabela, que resume as 6 etapas ou 6 estágios de automação, visando a separação do trabalho homem do trabalho máquina, tá? É dividida basicamente em 2 colunas. Tá? A primeira coluna representa as operações manuais, que são as operações principais realizadas por um operador. Tá? Essas operações principais possuem 2 subdivisões, tá? Que são as operações essenciais relacionadas ao processamento e à alimentação do equipamento. Tá? E a segunda categoria, que são as operações auxiliares, que são as operações de instalação, remoção e as operações de interruptores. Tá? A segunda grande coluna da tabela representa as operações mentais, que são as folgas marginais. Tá? O método comum consiste basicamente em detecção de uma anormalidade ou a disposição relacionada a uma anormalidade. E a segunda categoria, que representa o método Toyota, né, relacionada à detecção da normalidade e à disposição da normalidade. Tá? Então, no estágio número 1, em que as operações são completamente manuais, o processamento, a alimentação, a instalação e a remoção e a operação do interruptor da máquina, e também a detecção de anormalidade e a disposição da anormalidade, são todas realizadas pelo trabalhador ou pelo operador. No segundo estágio, a alimentação é manual, porém a operação essencial é realizada pela máquina. O restante do trabalho é todo realizado pelo trabalhador. No terceiro estágio, tanto o processamento quanto a alimentação de matéria-prima no equipamento são automáticos. Porém, as operações auxiliares como a instalação e a remoção e a operação de início, de interruptores da máquina e também a disposição com relação a anormalidades são realizados pelo trabalhador. No estágio 4, que é considerada uma semi-automação, o processamento, a alimentação, a instalação e a remoção de matéria-prima e a operação de interruptores é realizado pelo equipamento. Porém, ainda a detecção de anormalidade e a disposição de anormalidade é realizada pelo trabalhador. No quinto estágio, que é considerada uma pré-automação ou uma automação com toque humano, a operação de processamento, alimentação, a instalação de matéria-prima, a operação de interruptores e a detecção de anormalidades também é executado pelo equipamento, restando somente para o operador a disposição quanto à anormalidade que foi detectada pelo equipamento. Tá? E no sexto estágio, que é considerado pela Toyota como uma real automação do processo, todas as operações manuais e todas as operações mentais, incluindo a detecção e a disposição com relação a uma normalidade, é realizada pelo equipamento. Ao implementar o conceito de operação multimáquinas para o trabalhador, um efeito direto nos indicadores é a baixa utilização do equipamento, tá? Decorrente do menor tempo de operação devido à espera do retorno do operador. Tá? Em 1955, a Toyota tinha aproximadamente 700 trabalhadores operando 3.500 equipamentos, o que dá uma média de aproximadamente 5 equipamentos por operador. Tá? Do ponto de vista contábil, tá? Essa baixa utilização do equipamento é difícil de ser mensurada, tá? Convertida em custo. Porém, a mão de obra é sempre diretamente um custo relacionado ao produto. Do ponto de vista de redução de custo, é preferível que um equipamento esteja ocioso do que um operador. Tá? Apesar da taxa de utilização ser baixa, uma vez totalmente depreciado o equipamento, ele já não vai mais representar custo algum, custo contábil algum. Porém, a mão de obra vai continuar sendo um custo contábil.
Então, é por isso que é preferível, do ponto de vista da Toyota, que um equipamento esteja ocioso do que a mão de obra esteja ociosa. Na Toyota, os equipamentos, né, as máquinas, são equipadas com dispositivos que alertam quando uma anormalidade é detectada. Tá? É o princípio do Jidoka, tá? A parada imediata mediante uma anormalidade. Além disso, os operadores das linhas de produção são empoderados para parar a linha sob qualquer anormalidade. Tá? No entanto, tá? O foco não é colocado na resposta rápida. Tá? Uma vez que um equipamento detecta um problema ou um operador para a linha, um painel luminoso chamado ANDON é ativado, indicando para todos o local e o tipo de problema que foi detectado. Tá? Muitas pessoas, né, muitos gerentes acham que simplesmente colocar esse tipo de sinalização é o suficiente para eliminar o problema. Tá? Mas o foco principal não está na implementação do sistema visual e muito menos no tempo de resposta, mas sim na solução adotada para aquele tipo de problema. Tá? Na Toyota, se utilizam o princípio dos 5 porquês, perguntando por que 5 vezes por que um problema ocorreu. Tá? Também não é visto com bons olhos fazer hora extra para complementar o número de peças que ficou perdido, tá? Durante a parada. Então, esse princípio do Jidoka e do Andon, aliados ao princípio do Pokayoke, que nada mais é do que a prevenção de falha implementada no dispositivo, é o princípio que a Toyota utiliza para eliminar os problemas de qualidade. Para a Toyota, a adoção do princípio do não custo representou uma significativa mudança na abordagem dos custos relacionados à produção e ao produto final, como nós veremos a seguir. Muitas empresas determinavam o preço dos seus produtos resumidamente utilizando a seguinte fórmula: custos mais lucro é igual ao preço de venda. Quando o custo do petróleo sobe, por exemplo, o preço de venda do produto é aumentado para refletir os custos mais altos de energia e manter o nível desejado de lucro, sob a ótica desta fórmula. Da mesma forma, se o preço do minério de ferro sobe, o preço do aço deve subir para refletir o maior custo da matéria-prima. Para o próprio governo, é fácil aumentar os preços como resposta ao aumento de custos. Alguns chegam a argumentar que o lucro acrescentado ao custo deve ser grande o suficiente para cobrir as possíveis perdas, se o produto não vender. A Toyota não aceita essa fórmula, tampouco esses argumentos. Em vez disso, como é o mercado, ou seja, o consumidor, quem sempre determina o preço de venda adequado, a Toyota utiliza o princípio do não custo, ou seja, o preço de venda menos os custos é igual ao lucro. Aplicando essa fórmula, que pressupõe que são os consumidores que decidem o preço de venda, o lucro é o que resta depois de subtrair o custo desse preço final. Portanto, a única forma de aumentar o lucro consiste em reduzir os custos. Consequentemente, a atividade de redução de custos deve ter a mais alta prioridade. A adoção do princípio do não custo e a eliminação dos desperdícios permitiu à Toyota por vezes tomar a iniciativa na redução dos preços de vendas de seus carros. Qualquer empresa pode fazer um esforço para eliminar os desperdícios, mas enquanto ela operar adicionando lucros ao custo para determinar o preço, seus esforços serão provavelmente inúteis. Somente quando a redução de custos se torna o meio para manter ou aumentar os lucros da empresa, ficará motivada para eliminar totalmente os desperdícios. Há um ditado que diz que o Lean Manufacturing é tão poderoso que você é capaz de extrair água de uma toalha seca, simplesmente torcendo a toalha. Essa é uma maneira, tá, de exemplificar um conceito muito utilizado para melhoria, que é observar o processo de maneira que você consiga eliminar os desperdícios que não são óbvios ou não são visíveis, simplesmente olhando rapidamente o processo. Tá? Uma das maneiras encontradas para aumentar a quantidade de valor agregado é eliminar todo tipo de atividade que não agrega valor para o cliente final. Uma das mais importantes atividades do sistema Toyota de produção
é a eliminação sistemática de atividades consideradas desperdícios, pois não agregam valor ao produto ou serviço que é executado. Uma maneira muito utilizada é a observação silenciosa, realizada no Gemba, que é o local onde as coisas acontecem, dentro do que é chamado Círculo de Ono, uma posição onde o observador permanece observando as atividades de determinado posto de trabalho, a fim de encontrar desperdícios em movimentos e maneiras de eliminá-los. Nesta foto, os funcionários da RICO estão realizando o exercício da observação silenciosa. O desperdício é considerado qualquer atividade que não contribui para as operações, tais como espera, acumulação de peças e produtos semiprocessados, recarregamentos, passagem de material de mão em mão, transportes desnecessários, etc. Para as atividades de operação, existem as que agregam valor, ou seja, aquelas pelas quais o seu cliente está disposto a pagar, e as que não agregam valor. Obviamente, seu cliente não irá pagar por estas. Caminhar para obter peças, desembalar peças vindas do fornecedor, operar interruptores e inspecionar para garantir qualidade podem ser considerados desperdícios. Mesmo que não existam desperdícios, melhorias nas atividades que agregam valor sempre serão possíveis e quase sempre necessárias. Portanto, quanto maior for o número de atividades realizadas que agregam valor e menor o número de atividades que não agregam valor, maior a eficiência da operação. Com este objetivo, muitas empresas adotaram sistemas de sugestões de melhorias para eliminação de atividades que não agregam valor. Mas muitas sequer treinam seus operadores em como realizar a busca por desperdícios. A tabela abaixo resume as sugestões da Toyota entre 1976 e 1980. Note que em 1976, a taxa de adoção era de 83% e o número de sugestões por pessoa era de 10,6 em média. Já no ano de 1980, a adoção era de 94% e o número de sugestões por pessoa subiu para 18,7%. Os efeitos práticos no tempo de montagem de veículos por país pode ser resumido da seguinte forma. Nessa tabela, a Toyota é comparada com uma planta A nos Estados Unidos, uma planta B na Suécia e uma planta C na Alemanha. Na primeira linha, note o número de empregados e o número de carros produzidos na segunda linha. O tempo utilizado para montar cada carro, expresso em número de pessoas necessárias, está na linha seguinte. E a taxa na última linha. Comparada com a Toyota, que é a planta de Takaoka, os Estados Unidos precisavam de praticamente 2,5 vezes o número de funcionários da Toyota para fazer a quantidade de veículos. A planta B na Suécia, de 3. E a planta C na Alemanha, de 1,7. Existem principalmente 7 tipos de desperdício. O primeiro deles é o estoque, gerar inventário desnecessário. O segundo, a produção em excesso ou antecipada. O terceiro, esperas. Espera por um produto, esperar por matéria-prima ou esperar algo ser disponibilizado. O quarto, transporte. Transportar itens dentro da sua planta de um local para outro ou para outras plantas. É algo que não agrega valor. O superprocessamento, que é processar algo além do necessário. Executar mais operações de processamento do que realmente é necessário ou pago pelo cliente. O excesso de movimentação nos postos de trabalho e nas atividades. E por último, gerar um defeito. Todos os defeitos não agregam valor. Algumas empresas ainda utilizam o oitavo desperdício, que é o desperdício do talento humano em alguma atividade que agrega valor. Devido às restrições de mercado, a indústria automobilística japonesa se viu obrigada a atender um mix relativamente grande de produtos e num espaço de tempo relativamente curto. Essas restrições de mercado obrigaram a Toyota a implementar o que eles chamam de sistemas de supermercados, onde, à medida que um produto é retirado e enviado ao cliente, ou retirado pelos clientes, ele é imediatamente reposto, utilizando a sistemática just-in-time. Para se proteger do efeito chicote e da crescente variação de demanda do mercado, foram implementados
um sistema de troca rápida de ferramenta, permitindo com que as linhas de produção fossem configuradas rapidamente. Mas, principalmente, o sistema Toyota de produção foi elaborado sob as necessidades do mercado, tá? O que fez com que a indústria automobilística japonesa, e principalmente a Toyota, se adaptassem a essas necessidades. No seu livro, O Sistema Toyota de Produção para Além de Produção em Larga Escala, Taichono afirma que a Toyota criou seu sistema de produção baseado nas restrições de mercado. Tá? E justamente o sistema se tornou a antítese, né? Ou seja, a maneira contrária de entender o mercado automobilístico empregado pela Ford. Tá? A Toyota se viu obrigada a atender uma variedade grande, tá, num espaço de tempo relativamente curto. E utilizou de técnicas que foram inventadas por Taichono, Shigeo Shingo, entre outros, para atender a necessidade do mercado. Tá? Então esse é o último princípio, é uma produção puxada e flexível. Tá? Não são produzidos itens para criar inventário, e sim produzidos os itens que são retirados pelo cliente ou pelo consumidor final de seus supermercados. Tá? De maneira que o sistema sempre reage à retirada final dos produtos. Então esse foi o último princípio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, tá? Deixe os seus comentários e até uma próxima. Tchau!